Olá, meus queridos amigos, bom dia! Mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo com você para aprendermos com o Livro dos Espíritos. Sempre muito bom esse nosso aprendizado diário. Todo dia uma perguntinha do Livro dos Espíritos e quando percebemos já se foi mais da metade do livro. Isso não é maravilhoso? Então vamos estudar mais um pouquinho. Vamos ver hoje o item 529, estudando ainda sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec questiona: que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Responde a espiritualidade: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. No item 529A, Kardec questiona: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Responde novamente a espiritualidade: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Mais uma vez aqui, Kardec tem a oportunidade de receber da espiritualidade esclarecimentos maravilhosos. Quando a espiritualidade aqui diz que o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza, é que o homem quer ali ver situações que estivessem muitas vezes representando um milagre, algo sobrenatural, como se isso significasse um poder maior do que aquilo que Deus quer e daquilo que Deus pode. Deus tudo pode. Deus estabeleceu suas leis perfeitas. E se suas leis são perfeitas, por que e para que ele iria permitir que os espíritos, através de uma atitude miraculosa ou sobrenatural, quebrassem as suas próprias leis da natureza? Não há essa necessidade, porque tudo aquilo que ele faz é perfeito. Então vejam, não existem balas encantadas. Como foi dito já nas perguntas anteriores, se uma determinada bala acerta uma pessoa, é porque assim tinha que ser. Aquela pessoa, por razões que muitas vezes nós desconhecemos, tinha que de alguma forma ser atingida por aquela bala. Não foi um espírito em especial que obstou ou permitiu que aquele acontecimento se desse. Quando ele diz aqui: podem espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter impedida a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Veja, um espírito que queira obstar, impedir determinado acontecimento, pode conseguir que isso aconteça? Pode. Mas ele conseguiu isso sem que Deus o permitisse? Obviamente que não, porque quem é mais poderoso? Deus, que é onipotente, soberano, justo e tem mais inteligência e poder que qualquer um de nós. Então, se ele permitiu, por exemplo, que determinada ação fosse impedida pela ação de um espírito, é porque ele permitiu e porque ele sabia que, de alguma forma, aquilo ali traria um aprendizado, aquilo ali traria uma nova oportunidade, aquele espírito, uma nova chance de reflexão, de ponderação. Tinha e tem sempre algo de útil em tudo aquilo que acontece em nossas vidas, mesmo aquilo que parece ruim, mesmo aquilo que nos faz sofrer. Tudo é aprendizado. Então, embora o espírito que executou aquela ação, acredite que ele assim agiu porque ele é poderoso e porque ele tudo pode, é engano. Decorre isso também da sua ignorância como espírito. Aquilo foi possível porque tinha que ser dessa forma. Porque ele diz aqui: o que Deus quer se executa. E com certeza não vai ser a ação ou a vontade de um espírito inferior, de um espírito que é obra de Deus, Filho de Deus,
que vai fazer com que a vontade de Deus se deixe de cumprir. Então, mais uma vez, as leis de Deus são sempre cumpridas. Não há quebra das leis de Deus, das leis naturais de Deus, porque a quebra das leis de Deus significaria que as suas leis não são perfeitas e que por isso precisariam ser quebradas em algum momento para que as coisas acontecessem como Deus quer. E isso provaria que Deus não é perfeito como Ele é. Então não há isso, não há sobrenatural, não há miraculoso, não há balas encantadas, nada disso. Tudo acontece dentro das leis da natureza. Vamos então ouvir Miramês, que com certeza vai trazer a sua ponderação sempre lúcida e maravilhosa. E ele nos diz: a existência das balas encantadas é mera ilusão, porque o homem gosta da fantasia criando ficção para si. Não existe encanto algum em balas, em armas de morticínios, em aparelhos mágicos ou mesmo em casas. Tudo está relacionado com os espíritos que a tudo movem, com a permissão de Deus. Assim como há os benfeitores que desviam as armas de certas pessoas, preservando a vida, existem os espíritos inferiores ou inimigos do alvo que fazem disparar uma arma por acaso, como dizes, acabando por acertar alguém. Mas vejam bem o que diz Miramês agora. Não existe o acaso. Tudo foi permitido por Deus, como nos relata o Livro dos Espíritos, para lições mais profundas. O que Deus quer se executa. Lá na questão 529A do Livro dos Espíritos. É bom notar que com o crescimento dos espíritos sobre a ciência e o amor, as leis dos próprios homens, que são inspiradas na lei divina, estão melhorando, aperfeiçoando-se, e a proteção para os mesmos está chegando no mesmo ritmo do crescimento. Observemos que já são muitas as leis que protegem os animais, fato que antes não ocorria. Convém saber que Deus se encontra em tudo. Tudo vive e palpita pela irradiação do seu amor, e Ele não se esquece de nada, desde o vírus até os anjos, desde a minúscula partícula da matéria aos ninhos cósmicos estendidos no universo. Se anseias por coisas encantadas, se isso te fascina, vê a natureza cheia de mistérios, de encantos, estuda-a e, acima de tudo, ama-a, que ela te devolverá esse amor. Não deves te preocupar em saber tudo. Isso é impossível para nós. Somente Deus sabe de tudo, pois Ele é o Criador. Os seus filhos maiores são co-criadores. Procura, na posição em que te encontras, desenvolver a bondade e ser bom, desenvolver o perdão e perdoar, desenvolver o amor e amar. Seguindo essa linha de vida, serás feliz. Observa o que diz o Mestre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. O encanto está nestas palavras. Nós alcançamos o que distribuímos, nós colhemos o que plantamos. As leis são simples, mas certas e justas, e o que damos nos é devolvido. Os caminhos do mundo são meios, mas meios mutáveis. A verdadeira sabedoria é espiritual e está nas leis que nos assistem e nos dirigem. Elas estão fracionadas no mundo inteiro, por vezes dormindo nos livros que servem de base para as religiões e filosofias no mundo. É por isso que sempre recomendamos: estudemos. O homem, por índole, gosta do maravilhoso, mas esquece das maravilhas do seu próprio corpo e quase sempre o estraga com sensações passageiras. E isso é uma verdade. O homem, além de gostar do maravilhoso, das coisas sobrenaturais, como ele diz aqui, muitas vezes não dando, nem se apercebendo das maravilhas do seu próprio corpo, porque o estraga com sensações passageiras. Ainda assim, eu ia acrescentar, nós aqui
na humanidade terrena, por conta ainda da nossa pequenez espiritual, nós pouco estudamos. Se nós formos perceber, na verdade, muitos de nós ainda têm uma resistência ao estudo. Não uma leitura superficial, não é isso, mas um aprofundamento, um estudo com dedicação, com seriedade, com constância. Quantos de nós verdadeiramente estudam a doutrina? E é por isso uma das razões também pelas quais o Conhecendo o Espiritismo trabalha tanto o estudo e o aprendizado. Motivo pelo qual dedicamos tantos estudos mesmo, tanto tempo para estudar as obras da codificação, para estudar livros, porque é uma necessidade enorme da criatura. Kardec, no desenvolvimento da doutrina, reforçou muito a importância do estudo e do aprofundamento acerca da doutrina espírita. Até porque nós somos aqueles ditos espíritas e precisamos também conhecer a doutrina a fundo para saber aplicá-la, para sabê-la explicá-la. Muitas vezes nos perguntam determinadas situações, determinadas dúvidas, e nós, por falta de entendimento, de estudo, de aprofundamento, não sabemos responder. Então vejam que nós também somos responsáveis pela divulgação correta da doutrina espírita, não apenas em palavras, mas em ações. Então, quando verdadeiramente estudamos, sabemos que não existe o maravilhoso, balas encantadas que fogem à lei da física, como há quem pense. Não há isso. E se nós estivéssemos realmente estudando e conhecendo a fundo todas as informações trazidas pela espiritualidade, facilmente rechaçaríamos essas ideias, tá? Que ainda decorrem realmente da ignorância do homem. Por isso, meus queridos amigos, vamos estudar cada vez mais, aprofundando o nosso estudo, aprofundando o aprendizado, aprofundando o conhecimento que dispomos da doutrina espírita e assim clareando a nossa mente e nos aproximando de Deus. Meus amores, meus queridos amigos, sempre uma alegria muito grande estar com vocês, estudando e aprendendo. Amanhã tem mais Pétalas do Espiritismo. Que o seu dia seja muito florido, de amor, de paz, repleto de coisas boas. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.